Olá você que nos acompanha aqui no Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar meu convidado de hoje, eu queria dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja produzir o seu conteúdo audiovisual, o seu podcast, o seu curso, dar a sua palestra, inclusive sua palestra se for gravada também, a MD oferece toda a estrutura para você realizar essa atividade, esse evento e essa produção. Então aponte seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e entre em contato com a equipe da MD que está prontinha para te atender e te dar a melhor solução para a sua produção e o seu desejo. E comigo aqui hoje está ele, o Dr. Rubens Aratani, ele que é ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia na coluna. É isso mesmo? Acertei? Exatamente. E aí, boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo convite, Lucas. Maravilha. É muito bom estar aqui, ajudando as pessoas, orientando o máximo que eu puder. Que legal. Ortopedia e traumatologia. Onde que nós podemos começar? Porque eu sei que o corpo inteiro tem osso, né? Então a gente ficaria aqui dias falando de individualmente. Mas por onde que o senhor prefere? Olha, eu falo para todos os meus alunos, meus residentes, que a ortopedia e traumatologia é uma área muito difícil. Uhum. A gente faz 6 anos de medicina e depois a gente ingressa na residência de ortopedia e traumatologia. Só que assim, eu sempre falo, enquanto que o cardiologista ele cuida bem do coração, o pneumologista do pulmão, o nefrologista do rim, a ortopedia ele trabalha em 2 linhas. A ortopedia, que são as doenças, e a traumatologia, ou seja, as fraturas, as pancadas e os entorses, né? Então a gente tem e cuida desde o pescoço, abaixo da cabeça, até o dedão do pé. Cada osso tem uma classificação, tem um nome, tem uma fratura específica e tem em cada uma técnica de tratamento específico. Então, a gente tem que entender que é muito difícil, é uma área muito abrangente e por isso que hoje nós estamos dividindo em subespecialidade, porque o conhecimento é muito grande. Então, nós temos especialistas de coluna, de ombro, cotovelo, mão, joelho, até de pacientes com paralisias, entendeu? Nós temos uma especialidade. A ortopedia pediátrica, que difere muito da ortopedia de adulto, tá certo? E eu sou especialista na área de coluna. Que maravilha. Coluna, olha... dificilmente a gente conhece hoje pessoas que não têm, né, dores na coluna, alguma coisa, né? Graças a Deus. É verdade, né? Olhando para esse lado, né? Quanto mais tiver... Mas enfim, mas assim, é uma referência da sociedade atual, esse grande número de pessoas com problema na coluna, ou é algo... Assim, a primeira coisa, eu acho que está relacionada ao acesso aos especialistas. Que antigamente, todo mundo tinha, meu pai tinha dor de coluna, nunca procurou tratamento, e hoje as pessoas têm mais acesso, e o conhecimento se tornou mais universal. Então, os médicos, eles estão se especializando, e hoje temos vários especialistas de coluna muito capacitados na cidade. E também estamos vivendo um mundo um pouco diferente, onde nós temos... as pessoas são mais sedentárias, né? Nós temos jovens hoje que, em vez de dedicar uma academia, uma atividade física, um esporte, não, ficam o final de semana inteiro jogando videogame. E também temos um outro grande causador de dor na coluna, que é o paciente ansioso, né? A sociedade hoje é muito rápida, o conhecimento ele é muito intenso e as pessoas são jogadas com grande quantidade de tensões o dia inteiro, as pessoas são cobradas no seu perfeccionismo e isso tem gerado muita ansiedade, que é um outro fator causador de dor na coluna. E tem a ver, eu percebo que, inclusive, eu mesmo, as pessoas mais altas, em estatura mesmo assim, tem uma tendência a desenvolver mais dor na coluna ou alguma outra eu acho que isso não é muito lógico. Na verdade, assim, é uma lenda, né? Mas as pessoas mais altas, se elas praticarem atividade física, a chance de ela ter um problema na coluna é o mesmo do baixinho. Assim como, por exemplo, a pessoa fala, sou gordo, por isso que eu tenho dor na coluna. Isso também não é muito verdadeiro. Geralmente, o que acontece é que as pessoas mais pesadas, elas são mais sedentárias, né? Ou então, por exemplo, elas são muito ansiosas e descontam no alimento a sua ansiedade. E aí, às vezes, isso causa dor na coluna, que é a ansiedade e o próprio sedentarismo. Mas isso tem a ver com a questão do desenvolvimento de hérnia de disco, as coisas assim, ou hérnia de disco é uma outra pegada? Olha, a grande causa de hérnia de disco, eu acho que é um fator genético.
Mas existem alguns fatores causadores, mas não são tão comuns como a população acha. São casos muito específicos. E seria exatamente o que essa hérnia de disco que a turma tanto fala, assim? Que a gente ouve falar, né? Mas o que é exatamente? Então, a hérnia de disco é uma doença, né? Ela é uma doença que acomete o disco intervertebral. A coluna, basicamente, nós temos a parte anterior e a parte posterior. E a parte anterior da coluna é composta, basicamente, pelo corpo vertebral, que é o osso. E entre um osso e o outro do corpo vertebral, nós temos uma estrutura chamada de disco intervertebral. O disco intervertebral, ele é uma substância, é um tecido mole, mas ele é muito duro e firmemente aderido ao osso. Algumas pessoas têm a lesão desse disco intervertebral. E que acontece que parte central desse disco, ele vai para a parte posterior junto do tecido nervoso. Não necessariamente ele causa uma compressão mecânica para causar dor, mas ele pode, só essa migração do núcleo para a borda junto do tecido nervoso, ele já pode causar dor. Então a hérnia de disco ela pode causar dor, né? Mas isso nem sempre é verdadeiro. Tem pessoas que têm hérnia de disco, mas não tem dor. Isso é muito importante lembrar. Então, claramente hoje, em todos os livros, textos, eles falam que existe uma dissociação entre o exame físico e a dor e o exame de imagem. Então, é muito comum, eu vejo pacientes, por exemplo, chegam no consultório com, eu tenho aqui uma ressonância com hérnia de disco. Tem que operar. Não, isso não é verdade. Você tem uma hérnia de disco, mas a gente tem que examinar você para ter a certeza que aquela hérnia de disco notada na ressonância nuclear magnética é causadora de dor e dos sintomas que o paciente apresenta. É muito comum você ter uma dissociação, ou seja, o paciente tem uma hérnia de disco, tá certo? E tem um outro tipo de dor, por exemplo, paciente de fibromialgia, o paciente tem bursite de quadril e tendinite de quadril, que também causa dor. Pacientes com hérnia de disco cervical, mas a dor dele basicamente é uma tendinite de ombro, também dá muita dor irradiada. O meu pai, por exemplo, ele tratou vários anos de hérnia de disco cervical. E um dia eu cheguei em casa, meu pai mora em Campo Grande, a minha mãe falou, seu pai está com dor, examinei lá. E eu fui examinar meu pai. Meu pai tinha uma tendinite de ombro, ou seja, a dor que ele tinha no braço, que vinha até a mão, não estava relacionado à hérnia de disco que ele tinha, mas era uma tendinite de ombro. Aí nós fizemos uma fisioterapia específica para tendinite de ombro e meu pai sarou em alguns meses, entendeu? Então isso é muito importante. Não só ter um exame de imagem, mas também tem que ter um exame físico compatível com a hérnia de disco. Senão a pessoa vai tratar uma coisa quando vai ver a outra, né? Exatamente. Por isso que o exame físico hoje é muito importante. Escolher uma boa história clínica, certo? E um exame físico é fundamental para fazer o diagnóstico. E essa cirurgia da hérnia de disco, porque o disco ele fica gasto, digamos assim, não é? Que ele dá essa dorzinha? Nem sempre. Às vezes ele só sai do centro dele e vai para a periferia. Nem sempre isso quer dizer um desgaste, tá certo? A cirurgia, eu acho assim, ela é muito complexa. Ele depende muito da idade do paciente, da característica do disco e da vida do próprio paciente. A gente hoje, nós temos, normalmente, só lembrando, que a hérnia de disco bem estabelecida, você vê o exame físico, é uma dor da hérnia de disco, a ressonância compatível com a hérnia de disco, 95% é tratada não operatoriamente. Então, o regime de tratamento cirúrgico é uma exceção, não é a regra, tá? A regra é que, normalmente, esses pacientes melhoram. Eles melhoram espontaneamente, não precisa fazer um tratamento específico. O que a gente faz é tirar a dor do paciente para que o próprio organismo absorva aquela hérnia que está causando dor no paciente. Bom, sobre o tratamento cirúrgico, a gente varia muito. Hoje, a gente tem utilizado muito uma técnica que eu acho fantástica, que eu acho que ainda é o futuro. Novas técnicas semelhantes têm sido descobertas, que é a cirurgia endoscópica de coluna para a hérnia de disco. Então, você faz um orifício mais ou menos de uns 2 centímetros, você enfia a câmera dentro da coluna do paciente, opera a hérnia de disco por essa câmera, tá certo? E o paciente fica um dia internado e tem alívio completo dos seus sintomas. Mas não são todos os pacientes. Nós temos também pacientes que precisam de ser parafusados, ficar 6 meses em repouso. Então, assim,
Cada caso é um caso, ele tem que ser bem avaliado pelo médico do paciente. Nossa, então tá bem minimamente invasivo, né? Muito minimamente invasivo. Que interessante. Então, dentro disso, beleza, entendemos ali a questão da hernia de disco, né? Que a gente ouve muito relato, né? Sim. Também tem outros relatos da questão do tal do bico de papagaio. Não sei nem se é assim que fala mesmo. O bico de papagaio é um nome genérico, na Então. verdade. Ele não representa, do ponto de vista técnico, nenhuma alteração mais significativa. O bico de papagaio, na verdade, o que acontece? O disco intervertebral, que fica entre um corpo vertebral e o outro, na parte anterior da coluna, ele começa a degenerar o disco. E o organismo, na tentativa de estabilizar esse desgaste, ele começa a criar uma ponte, tá? Anterior ou lateral, que tenta comunicar com a vértebra inferior, e aí ele forma na radiografia, uma imagem semelhante a um bico de papagaio. Mas do ponto de vista médico, de ter queixas ou alterações, ou de indicação cirúrgica, não há necessidade de cirurgia. Mas então ele surge quando há um desgaste do disco, então? Exatamente. Então é uma reação. É um indício bem claro, então, que tá... Isso. Então, mas é um alerta, então, pro paciente, né? Que ele vê que tá ali, poxa... Mas nem sempre dói, isso que é um problema, entendeu? Então, nem todas as alterações de imagem correspondem a alterações clínicas do paciente. Mas isso aí é preocupante, tipo, quando não há dor para o desenvolvimento dessa hérnia? Ou... Veja bem, a indicação de tratamento mais séria é quando o paciente tem sintoma. Vou dar um exemplo. O Lucas Ayala, eu faço um raio-x, ele não sente nenhuma dor na coluna, por exemplo, eu noto lá um bico de papagaio ou uma hérnia de disco. Eu vou tratar o Dr. Lucas Ayala? Não vou. Por quê? Porque não sente nada. Ele com bico de papagaio, com hérnia, sem dor nenhuma, não tem indicação de tratamento. Entendi. A menos que isso esteja, de alguma forma, em alguns lugares específicos, causando risco iminente de paralisia. Mas fora isso, a gente não tem indicação de tratamento. É interessante, não sabia que era por esse lado, interessante, bacana. Então, assim, na verdade, a gente não sabia nem que era ligação uma na outra, né? Que o bico de papagaio era uma consequência do disco desgastado, né? Agora vamos lá para outra coisa que também é muito comum, né? A tal da bendita ou maldita escoliose, né? Aquela coluna então, né? A escoliose é uma queixa muito comum do consultório, muito. Nós temos basicamente 3 tipos de escolioses, né? Nós temos uma escoliose que é do idoso, que está relacionada ao desgaste da junta, do disco intervertebral. A princípio, não há, paciente tem muita dor, a gente trata normalmente da fisioterapia. Existe uma situação especial quando você tem uma escoliose no idoso degenerativo, que a gente chama, que às vezes começa a comprimir o tecido nervoso, né? Se tiver uma compressão significativa e o paciente tiver queixa, tem indicação cirúrgica. Caso não, a gente normalmente trata na fisioterapia. A segunda causa de escoliose é a mais rara. São as escolioses que a gente chama de congênita. As pessoas nascem com essas deformidades. E a gente tem que tomar cuidado que muitas delas são progressivas. Porque à medida que a criança que nasceu com esse problema começa a crescer, ela começa a deformar cada dia mais. Então você tem uma curva, a gente tem que medir uma curva, e normalmente é 0 graus, né? A coluna reta. E aí você começa com 5 graus, aí daqui a um ano 10, 12 graus, aí 20 graus. A gente tem que tratar, porque logo vai chegar a 50, 70, 90 graus, e aí o tratamento é muito difícil. Então, assim, a escoliose congênita é rara, mas é normalmente muito grave. E tem as outras que a gente chama de adquiridas, né? A mais comum da adquirida são as escolioses idiopáticas, que essa é a comum, que todo mundo fala em escoliose, a escoliose idiopática. A escoliose idiopática é por quê? Por que é idiopático? É quando a gente não conhece uma causa. Óbvio que deve ter uma causa, mas a gente ainda não conhece a causa. E elas podem se comportar, às vezes, de forma progressiva. A gente trata uma escoliose para que, na verdade, essa curva não piore. A gente não opera e nem trata porque a coluna é torta, mas porque ela vai se tornar progressiva. Tem um número cabalístico que a gente fala assim, em torno de 45, 50 graus. Toda escoliose, quando chega a 45, 50 graus, ela vai piorar, independente da idade do paciente. Por exemplo, eu faço o diagnóstico de uma criança com 45 graus quando ela tem 12 anos, por exemplo. E aí, essa escoliose vai piorar, provavelmente.
Aí ela está lá com 45 graus, passou 6 meses, fica com 80, 90, Nossa. 100 graus, e aí já é um tratamento muito agressivo e o tratamento é muito difícil. Mas e por que a gente opera? Não é por causa que a coluna é torta. Porque à medida que a coluna vai entortando, você vai comprimindo órgãos, geralmente o pulmão. Uhum. E, estatisticamente, os pacientes com escolioses graves, que não são tratados, morrem 10 anos mais cedo. Nossa. Então, por isso que a gente trata. A gente trata não é porque é torto, Uhum. nem é porque é feio. A gente tem que tratar para que não chegue aos 50 graus. Porque se chegar a 50 graus, ela vai ser progressiva, com certeza, Uhum. e o paciente vai evoluir com insuficiência respiratória no futuro. Uhum. E aí, quando a gente você fala de graus, assim, é necessariamente o grau, tipo, que a pessoa curva para frente ou é aquela coluna em S? Só Não, pra não. entender? Esses graus estão relacionados a radiografias. Uhum. Então, muitas vezes, há necessidade de radiografias seriadas. Alguns planos de saúde não gostam que a gente faça 5, 7, 10 raios-x de uma criança, mas infelizmente nós não temos outra forma mais eficiente e barata para que a gente possa fazer Uhum. um estudo de progressão de curva de uma escoliose. Uhum. Entendi. Aí a questão cirúrgica é aquela que a gente vê que tem a questão do parafuso que Isso, na assim, verdade, olha. sim. Então, assim, quando chega a 45 graus, geralmente a gente opta por Uhum. tratamento cirúrgico para evitar que isso comece a piorar, porque é melhor operar uma escoliose 45 graus do que com 60, 70, Uhum. 90 graus, e tem casos até de 100 graus. Nossa, mas acho que nunca cheguei nem a ver, né? Mas deve ser bem. É, Tem, é muito. tem jeito essa de 100 graus ainda? Tem, mas a cirurgia é muito mais dramática, a perda sanguínea, o risco de lesão Uhum. neurológica é muito importante. Nossa. E também a compressão pulmonar, né? Você tem que fazer os exames pulmonares antes e depois para ver se o paciente vai conseguir operar. Até isso tem também. Tem. Causa de insuficiência Causa de respiratória? É isso. Caramba. E lesão neurológica. Nossa, mas assim, e o que vai manter essa coluna em 0 graus, digamos assim, eternamente o parafuso? Como que é? Não, a gente não consegue botar uma coluna a 0 graus no tratamento, nem de colete, nem de cirurgia. Uhum. A gente acha que, por exemplo, se você tem uma curva acima de 45 graus, a parte interna da curva, a medula dela é mais encurtada Uhum. do que a convexidade da curva. É que, na verdade, assim, por áudio talvez não dê para ver. Se a gente pudesse fazer uns desenhos, seria mais interessante de entender. E quando você corrige a 0 graus, por exemplo, você tem a parte da concavidade da curva, que Uhum. quando você estica a coluna, ela vai ser Uhum. tensionada. E nessa tensão, muitas vezes, pode causar isquemia sanguínea na Nossa. medula, levando à paralisia. Então, raramente a gente bota Uhum. 0 graus, só se a curva for muito flexível. Uhum. Mas geralmente a gente tende a melhorar e o mais importante, a gente tem que travar para que essa curva de 45, 50, 60 graus vá para 80, 90, 100 graus, entendeu? Uhum. Pra não voltar daí. Para não piorar. Piorar. Isso. Nossa, interessante, hein? E o que vai manter ela daquele jeito serão os parafusos? Parafusos que usa? Como que é? Na Tem verdade, existem várias técnicas cirúrgicas. Por exemplo, para as escolioses congênitas, Uhum. por exemplo, às vezes você não precisa botar parafuso. Você já vai lá, raspa o osso e coloca um pouquinho de enxerto, a coluna gruda e ela compensa e para de piorar. Mas as escolioses ditas idiopáticas, normalmente a gente passa parafuso, que é a técnica mais comum. Mas a gente tem nós temos ganchos que podem corrigir, nós temos fitas que conseguem corrigir também. E antigamente a gente usava um outro material que era feito de aço, que era fios sublaminares, e era uma cirurgia muito mais agressiva, Uhum. muito mais arriscada. Nossa. Aproveitando que a gente ainda está falando da parte da coluna, você vê com bons olhos a questão dessa prática de quiropraxia que a turma faz na coluna aí, que está cada vez mais crescente Então, isso? a quiropraxia eu vejo assim, são dois tipos de situação. Primeiro, nós temos o quiroprata prático. O que é? O cara não fez curso nenhum Perigoso. e virou massagista, você está entendendo? Uhum. Então, esse eu acho complicado, porque eu vou dar um exemplo da minha tia. Ela era idosa, tinha um câncer de mama, e aí o quiroprata foi fazer uma massagem na coluna dela, foi estralar a coluna dela, quebrou 2 costelas e uma vértebra, né? Então isso é falta completa de conhecimento científico. Agora, a quiropraxia dos
das pessoas que fizeram curso, tudo, elas são bem aceitáveis, são boas, melhoram, principalmente relacionados à dor muscular, dor miofascial, ela realmente melhora bastante. Uhum. É pena que ela não é duradoura, ela vai fazer o tratamento e não vai durar, por exemplo, 1 semana ou 10 dias, né? Mas é uma técnica muito aceitável, eu acho muito bacana. A gente coloca no lugar, digamos assim. Não Como coloca que é o não, porque a nome? coluna, ela não, para ela sair do lugar, ela precisa de ter um trauma muito violento. A coluna, para sair do lugar, existe risco iminente de ficar paralítica. Então, ele não coloca. É O bom a gente pessoal deixar fala, claro isso, né? Porque o pessoal colocar fala, no lugar né? entre aspas, mas na verdade não é essa técnica. Uhum. Ele vai, é que nem estralar os dedos, ele estrala a coluna, tal, mas não é colocar no lugar, pelo amor de Deus. Porque fala-se muito, né? Colocar aqui, Mas não é não, tá? Como se fosse... Não, mas não pode ajeitando. colocar. Se sair a coluna do lugar, o paciente tem um risco Eu nem iminente de sabia, na ficar verdade, que é paralítico. possível sair do lugar a coluna, né? Sai em acidentes Rapaz. graves, ela sai sim. Misericórdia. Mas tem que ser grave. E é tudo ligado, né? A questão que você falou da paralisia, quando a pessoa fica tetraplégica também, tudo ligado à coluna. A tetraplégica são as pessoas que geralmente têm lesões a nível de coluna cervical. Uhum. As paraplégicas é abaixo da coluna cervical, né? Então, o paciente perde a função de membros inferiores. É engraçado falar que, na verdade, as pessoas acham que, por exemplo, as fraturas cervicais com lesão medular, às vezes o paciente tem um movimento do membro superior, mas ela não é um movimento tão bem coordenado. E mesmo assim a gente classifica isso como tetraplegia, tá? Mesmo tendo movimento. O tetraplégico não fica totalmente paralisado do pescoço para baixo, porque isso raramente acontece, tá certo? Sempre ele vai ter algum tipo de movimento. E existe, ou previsão, ou chance, ou no futuro bem distante, alguma possibilidade de, não sei se nem se chama cura, né? Mas de voltar alguma mobilidade de uma pessoa paraplégica, por exemplo? Por acidente. Tá. É assim, os estudos de células-troncos, que é o que tem maior promissão nessa questão, elas estão bem avançadas. Na verdade, a gente consegue melhorar muito em animais, mas a gente não sabe ainda como que ela funciona no ser humano, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um sinal, uma ideia de como fazer isso no ser humano. Mas, assim, os estudos estão bem avançados, o investimento em pesquisa nessa questão está sendo intenso, mas ainda não tem como falar assim, olha, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos as pessoas vão dar. O que tem sido feito muito é a utilização de exoesqueleto, né? Tipo um robozinho que você entra dentro, ajuda e tal, mas é óbvio que isso não equivale a andar, a sentir, isso aí é uma coisa fantástica. É algo mais externo, Eu falo, né? Deus fez bem feito. Não tem jeito, não tem jeito. Mas tem casos de paralisia temporária, em caso de acidente, a pessoa se acidentou, não está se acidentando. Então, isso aí acontece, mas aí não é do jeito que as pessoas falam. Existe uma situação que você tem um trauma, você tem um trauma medular, mas ele está no momento em choque, ou seja, ele está momentaneamente paralítico e que depois ele começa a recuperar, mas ela não é uma lesão definitiva. Quando você chega com uma lesão definitiva, ele é irrecuperável, tá certo? Ou o máximo melhora um pouquinho, mas é muito insuficiente. Mas tem aquela, porque a gente classifica as lesões medulares de A a E. E é o normal, o A é totalmente com lesão. Então, você, por exemplo, classifica um paciente como B, muitas vezes ele pode virar uma classificação C ou D. O E é normal. Raramente ele vai a E, né? Se você tiver uma lesão tipo D, você pode ir para o E e voltar a ter uma função normal. Mas quem é A, que é a lesão mais grave que tem, a gente classifica isso aí, né? O A, ele raramente volta e continua sempre A. Nossa, entendi, né? É uma coisa bem... Mas tem a situação do choque medular, que o paciente fica paralítico imediatamente e depois, com o tempo, ele começa a recuperar. Não, apenas temporário, né? Um choquezinho ali. Não tá. Não é um choquezinho, não. Não, choquezinho assim, né? Choquezinho. É desesperador você. Imagino. Imagina que a pessoa, nossa, não quer nem pensar, nem perder os movimentos, fica doido na hora ali. Assim, na hora nem tanto. Eu falo assim que o paciente que fica com lesão medular definitiva, a gente não sabe se naquele momento ele está com uma lesão definitiva ou é um choque medular. Desespero, né?
imediatamente ele tem fé, ele tem esperança. Uhum. E ele fala, eu vou melhorar, eu vou fazer força, eu vou melhorar. Vai depender de mim, não depende só dele. E aí, acho que o pior momento é passado algum tempo. E nesse momento tá a família ao redor, os amigos ao redor. E nesse momento ainda o cara tem a esperança. Tem esperança. Ele fala, não, eu vou melhorar. E eu vou melhorar. Cara, com o passar de um tempo, ele não melhora. Aí a esposa volta às suas atividades, os amigos, cada um tem a sua vida, tem que levar. E nesse momento é o que bate mais o desespero. Ele vai se sentir desesperançoso, ele vai se sentir abandonado muitas vezes, que a esposa já está arranjando outro homem, que os amigos abandonaram ele, a família abandonou ele, e nesse momento realmente bate o desespero. Uhum. Imagina o psicológico da pessoa fica bem... Nesse momento eu acho que é o pior momento. Nossa. Mas amém. A respeito de traumas no osso da cabeça, do crânio, se trata com ortopedista também? Não, isso aí a gente história. Cuida com a neurologia, né? O neurologista que cuida disso aí. Mesmo sendo relacionado ao osso, digamos assim, da cabeça. Mas, por exemplo, a cabeça, quem cuida da neurologia, quem cuida de trauma de face, geralmente é o bucomaxilo, o crânio maxilofacial, que é um ramo ligado à odontologia ou mesmo da parte da otorrino. Entendi. No caso, o ortopedista é do pescoço para baixo. Desde a falange do dedo, do dedinho da mão esquerda... Até o dedão do pé, unha encravado. Encravado é bom. Mas o senhor tinha comentado agora a respeito da questão dos idosos, né? A gente podia falar um pouquinho por esse lado também, né? Então, assim, o que a gente ia falar é que hoje a gente tem uma ideia de campanhas de prevenção, né? Então, a gente vê muito no consultório, os pacientes que chegam e falam assim, doutor, eu quero fazer tratamento de osteoporose, né? Realmente, muitos pacientes idosos necessitam tratamento de osteoporose. Geralmente, a gente entra com cálcio, com vitamina D, geralmente, nem todos. E, normalmente, um medicamento que fixa o cálcio no osso, né? São vários tipos de medicamento, a gente não vai citar aqui. Mas eu sempre falo também, além disso, nós temos que fazer campanha de prevenção. Na verdade, não sou eu, é a Sociedade de Ortopedia a nível nacional. Porque não adianta eu tratar a sua osteoporose, vai demorar 1 ano, 2 anos para você melhorar da sua osteoporose. Mas na sua casa é toda desorganizada. Então, geralmente, os pacientes idosos quebram porque eles caem. E, geralmente, eles caem em casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, dentro de casa, com os idosos, para que eles não fraturem. E a gente tem feito campanha, a sociedade tem feito campanha para isso. Vou dar um exemplo. No banheiro do idoso, você tem que ter um lugar para você sentar, para poder tomar banho. Né? Porque é muito comum o idoso estar tomando banho, ele se apoia na parede, ou ele tenta equilibrar com a perna só para lavar o pé, e cai dentro do box. E aí é um problema, aí quebra. Outro lugar muito comum de fratura é no caminho da cama até o banheiro e de volta. Por quê? Porque é muito comum o idoso acordar à noite e querer ir no banheiro fazer xixi. Só que ele não quer acender a luz para não acordar. Então ele vai de luz apagada do trajeto da cama dele até o banheiro e volta. Então vamos lá. Qualquer tapete que esteja enrolado no meio do caminho, ele vai tropeçar e cair. Brinquedos de criança que podem estar jogados no corredor, ele pode tropeçar e cair. E a luz do mesmo banheiro, por incrível que pareça, às vezes uma pessoa idoso, ele cai fora do vaso, ele vai sentar no vaso e erra o vaso e fratura o fêmur. E aí o que acontece? Geralmente ele quebra e aí a necessidade de socorro. Aí entra o segundo problema. É muito comum hoje os idosos não quererem morar com ninguém. Entendeu? Eles querem morar sozinhos, querem ter uma vida independente. E aí imagina um idoso que vai no banheiro 3 horas da manhã, cai nesse corredor no caminho entre a cama e o banheiro. Quem vai socorrer esse idoso se ele mora sozinho? Por isso que eu sempre falo, você tem que ter alguém para cuidar de você, tem que ter alguém que vá te ver todos os dias. Por quê? Porque se ele tiver um filho que vai a cada 2 dias na casa dele, por exemplo, e ele cair nesse corredor, o filho dele só vai descobrir ele daqui 2 dias. Provavelmente ele vai estar morto, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que a gente tem que ver também,
orientar as panelas pesadas, os objetos que você mexe muito, e deixar, em vez de deixar na parte de baixo da prateleira, deixa na altura do corpo, para evitar que você flexione o corpo para buscar as coisas pesadas, as coisas do cotidiano, por exemplo, feijão, arroz, que todo feijão, por exemplo, açúcar, você pega todo dia embaixo. Então, você tem que deixar numa prateleira mais fácil para você pegar. Então, tudo isso a gente tem que orientar as pessoas de idoso. Outra coisa que a gente tem que falar assim, ó, você já quebrou coluna, você já quebrou quadril, a chance de você quebrar de novo em outro lugar é grande. Então, você tem que fazer o tratamento também para que a gente possa evitar novas fraturas. Tá certo? E geralmente chega mais casos assim de idosos relacionados a fêmur, a brasa, o que é o mais evidente assim? Olha, eu sou especialista de coluna. Então, por exemplo, fratura de coluna para mim é o meu dia a dia. A gente tem recebido praticamente 1 a 2, até mais 3 pacientes por semana com fratura de coluna. A maioria não é tratamento cirúrgico, mas mesmo assim isso vai refletir que esse paciente quebrou a coluna, não impede que ele, num futuro muito próximo, ele frature o fêmur, por exemplo. Aí a fratura de fêmur é muito mais dramático, é muito mais agressivo, há necessidade de tratamento cirúrgico, e aí é um problema. Mas a questão de tratamento preventivo para idosos, uma academiazinha, uma coisinha assim para dar uma fortalecida? A primeira coisa é realmente tem que fazer o tratamento para osteoporose. Você falou uma coisa muito importante. A gente tem percebido que grande parte dessas pessoas que caem é porque ela tem fraqueza muscular. A cada dia mais, a gente tem enfatizado a necessidade de fortalecimento muscular. As pessoas de idade, elas não conseguem ganhar muita massa muscular. Então, a gente tem que dar uma roubadinha. A gente tem que entrar com a academia também, mas a gente tem que entrar com medicamentos que vão melhorar essa capacidade e essa força muscular. Isso é muito importante hoje para que os pacientes não caiam e, pelo menos, se cair, eles tenham a força de se levantar. Mas igual o senhor falou, né? O idoso geralmente, às vezes, quer ser autossuficiente, né? Não aceita ajuda e tudo mais. Então, a gente tem que orientar. Primeiro, tem que tratar a osteoporose com medicamento. Segunda coisa, tirar todas as possibilidades que possam levar à queda. Então, limpar o trajeto do banheiro, cuidado com o banheiro, pegar as coisas mais pesadas, botar na altura do tronco, tirar as coisas que você tem que abaixar de baixo, colocar mais em cima. Cuidado com escada dentro de casa, entendeu? Tapete de borracha tem que tomar banho. Assim, por exemplo, a casa do idoso, ela tem que evitar a escada. Geralmente são casas no térreo, sem degrau, sem nada, porque aquele degrauzinho que vai para a cozinha, aquele degrauzinho que vai do corredor para o banheiro, ali também é uma fonte de queda, a gente tem que tomar cuidado. Mas a osteoporose, ela é certeza que a pessoa fica idosa vai ter? Ou então, tem casos que... A grande causa é genética, mas a gente sabe que mulheres pós-menopausa vão ter, e homens até a partir de 65 anos também vão ter. Isso é natural do próprio envelhecimento do corpo. E é específico em partes exatas assim da estrutura óssea do corpo? Pergunta. A rotina nossa é fazer coluna e quadril, mas não que a osteoporose seja na coluna e no quadril. Tá? O exame na prática é feito na coluna e no quadril, mas ela representa a osteoporose do corpo inteiro. Então, o paciente com osteoporose tem fratura de coluna, de fêmur proximal, de um quadril, de punho, que é muito comum, e ombro também é muito comum. Mas antes de acontecer a fratura, qual que geralmente são os sintomas assim, pro idoso? Falar, caramba, tô até indícios. Não, que pacientes com osteoporose, eles não sentem dor nenhuma. Então, quando ele sente dor na coluna, é porque provavelmente a coluna está quebrando pelo próprio peso do corpo. O problema é que é muito dramático, e às vezes quando tem um sintoma é que ele quebrou um fêmur, por exemplo, é muito dramático, muito terror para a família. Imagina. É complicado, entendeu? Então, quando ele vai ver que está com osteoporose, porque já está nas últimas. Quebrou. Não tem nenhuma indicação então, não, preventiva? Clínica não, exames, isso. É que nem cardiologista. Depois você tem um infarto, não adianta, entendeu? Você tem que ir fazer o tratamento preventivo, fazer os controles periódicos para que não tenha um infarto. Entendi. Então, no caso, assim, uma idosa assim, acima de 50 ali já pode começar a fazer algum exame preventivo? Idosos com 50, seu nariz já tem 58. Sacanagem, né? Sacanagem, você tá me sacaneando.
Não, realmente, assim, a mulher após a menopausa É. e o homem a partir dos 60, mais ou menos. Né, não são idosos de 60 anos. São idosos jovens. Jovens há mais tempo, né? Então já pode começar a fazer o exame preventivo. Só pra ver, né, como que tá a situação, né? Exatamente. Avaliar, porque senão o senhor deu um exemplo interessante do coração. A hora que parou já era, não tem como nem que fazer mais, né? Não adianta, você tá infartado, é dramático, vai pra UTI, É. às vezes não morre, mas tá dramático a situação, vai, bota stent. Então, assim, é a mesma coisa, você tem que fazer o tratamento preventivo. Isso nota que tem uma naturalidade nisso da pessoa deixar pra última hora cuidar da parte óssea do corpo. Eu digamos acho, assim, assim. que os velhos, as pessoas mais idosas estão se cuidando mais. Antigamente se cuidavam menos. E isso é bom. Eu acho que o meio de informação, as mídias têm informado muito. Inclusive, essa nossa função aqui hoje Uhum. é esclarecer a população para que ela procure, para que não deixe passar, entendeu? Isso é muito importante. Que bacana. Então fica até uma forma de conscientização, né? E isso aí. E eu vi no Instagram do senhor antes de eu chegar aqui, dar uma olhadinha, bisoiadinha lá. O senhor tá falando de um assunto que eu não conhecia, não tinha profundidade nem nada, que é a respeito do mergulho em água rasa, não foi? Isso. Então, aqui nós moramos numa região que tem muitas piscinas, muitos rios, esportes aquáticos são muito comuns. Infelizmente, existe uma situação que a gente chama de mergulho em água rasa. As pessoas chegam no rio, no lago, ou mesmo na piscina e mergulham de ponta. Nós somos, os cirurgiões de coluna, somos totalmente contra o mergulho de ponta, principalmente em rios e lagos. Por quê? Porque você não conhece a profundidade. É muito comum, de repente, tem uma pedra, tem um pedaço de pau, você bate a cabeça Meu Deus. e você fica tetraplégico. Ali, aqui a gente acabou de falar sobre lesão medular, infelizmente, é uma causa muito comum de tetraplegia, é o mergulho em água rasa, e é muito comum na nossa região que as pessoas mergulham muito rio, tomam banho de rio e lago, e as pessoas mergulham de ponta. A gente não recomenda em nenhum lugar que mergulhe de ponta, sempre mergulhe de pé, porque se bater alguma pedra, você vai quebrar o calcanhar, você vai conseguir se salvar. Eu tenho um caso de uma menina que é carioca, fisioterapeuta, até encontrei o irmão dela esses dias num congresso, e ela foi brincar e mergulhar numa piscina de criança, brincando. Ela é fisioterapeuta, é carioca, ela veio aqui para conhecer o mercado, e mergulhou brincando com os priminhos de ponta na piscina. Ela ficou tetraplégica. E até hoje ela está com lesão definitiva. E ela quase morreu afogada. Por quê? Porque ela mergulha, as pessoas acham que ela está brincando. Não, ela está paralítica dentro da piscina, com a cara dentro da água. E ela não consegue se salvar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que evitar isso. Tem que conscientizar todos, é muito bacana, é muito bonito você ver os jovens, as crianças, e pior, são muitos jovens, né? E de acima de 12, 13 anos até 30 anos, que vão ficar tetraplégicos por mergulhar em lugar desconhecido. Então a gente tem que evitar, é uma campanha também abraçada pela Sociedade de Ortopedia, e aqui a gente tem que evitar, sim, mergulhar em lugares que você não conhece, de ponta, né, de cabeça. A gente recomenda só as pessoas treinadas em piscinas adequadas possam fazer esse tipo de mergulho, tá certo? Porque é muito dramático, as pessoas morrem afogadas porque ficam tetraplégicas, são bons nadadores normalmente, mas acabam se perdendo por uma besteira, uma brincadeira simples. Então deixa o pulo de ponta para os nadadores profissionais olímpicos. Exatamente. E em lugares conhecidos também. Se um atleta olímpico mergulhar num rio que não sabe, de repente tem uma pedra bem ali, é complicado. É responsabilidade bem gigante. Doutor, queria agradecer demais a sua presença aqui. O tempo voou, a gente nem percebeu. Que bom. Né? Queria agradecer demais a sua presença. Se a galera quiser te encontrar nas redes sociais, como que é o seu Instagram? Olha, eu sou muito ruim de mídias sociais, tá certo? Rubens Zaratani, tá certo? Pode ir lá, eu atendo lá no Hospital Jardim Cuiabá, qualquer pessoa que quiser encontrar ou conversar algum assunto, pode me procurar lá. E tá certo? Jovens que queiram fazer exames preventivos de osteoporose também, né? Os jovens de idade, né? Jovens de idade. Porque senão o pessoal fala, o cara tá fazendo densitometria óssea em paciente de 20 anos, também não dá. Não, mas depois da GAF, né? São jovens há mais tempo, né? Que queiram fazer esse exame. Então, queria agradecer mais uma vez a sua presença, seu tempo, sua disposição, né? Tá, ok, obrigado. A vida corrida de um cirurgião. Eu que agradeço, tá? O convite. É um momento muito legal, muito bacana, descontraído. A gente tem que esclarecer a população sobre muitos fatos e muitos mitos que a gente tem. E, assim,
encontro à disposição para esclarecimentos maiores. Tá Que bom? maravilha. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no canal, seguir o doutor no Instagram, deixar um gostei aqui, compartilhar para o maior número de pessoas essas conscientizações que a gente falou aqui. E não pule de ponta, viu? Tome cuidado com a sua vida, com a sua família e com a sua saúde. Vejo você no próximo episódio. Até mais.